Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, estou de volta para mais um vídeo e vou continuar contando a história que eu comecei semana passada. Por quê? O vídeo da semana passada que eu contei sobre o meu casamento deu uma repercussão muito legal, que eu passei a semana inteira conversando com as minhas amigas que eu conheço, assim, amigas que eu conheço pelo Instagram, mas que a gente bate altos papos, as meninas que moram aqui também nos Estados Unidos, e elas contaram sobre o casamento delas também. A gente ficou contando, assim, coisas que aconteceram que sem comentários. Então eu resolvi gravar a parte 2, que é como foi a minha lua de mel aqui nos Estados Unidos, o que deu errado, porque algumas coisas assim deram errado, mas algumas coisas também deram certo. Então eu vou contar pra vocês hoje como foi a minha lua de mel. A gente ia passar nossa lua de mel numa cidadezinha chamada Helen, que fica no estado da Geórgia, um estado aqui nos Estados Unidos, é um estado vizinho do meu. Então ia levar umas 4 horas de viagem. Aí a gente viajou até metade do caminho, a gente dormiu em um hotel e no dia seguinte a gente continuou a viagem, né? E chegando lá, o David tinha alugado uma cabana pra gente passar a nossa lua de mel nessa cidade. Vou deixar umas fotos aqui da minha lua de mel e também da cidade e da cabana, gente. A cabana é um ponto muito importante. Porque eu e ele, a gente sempre falava sobre cabana, que era legal e tal, né? Tava começando a fazer frio, tava frio, e aí ele falou, vamos pegar uma cabana que é mais romântico, né? Uma cabana na... Ai, essa cadeira tá fazendo barulho aqui. Aí ele falou, vamos pegar uma cabana. E eu, beleza, né? Vamos. Só que na minha cabeça, eu não imaginei que a cabana fosse do jeito que ela era. Como que ela era? Ela era no meio da montanha, em cima da montanha, e não tinha nada, nem ninguém em volta, era só árvore, só mato. E aí quando a gente chegou na cabana e eu vi o lugar, eu fiquei chocada, mais uma vez. Em vez de eu pensar, que romântico, eu e ele aqui nessa cabana, a cabana era uma gracinha, gente, muito fofinha mesmo, tinha lareira. E aí, em vez de eu pensar, ai que legal, que romântico, eu fiquei morrendo de medo de ficar naquela cabana, gente, porque não tinha nada em volta, não tinha ninguém em volta. Nada, nada, nada. E o que, né? A gente, como boa brasileira, aprende a não ficar dando sopa em lugar deserto, a não ficar sozinha no meio do mato. Mas só que aqui é muito comum, eles são acostumados a entrar no meio do mato, eles fazem trilha, eles acampam, eles andam de bike, de moto, sabe? Tipo, eles vão explorar os parques. E tipo, isso no começo me chocou também, porque às vezes a gente ia em algum parque, assim, eu já ficava com medo, né? Também. Daí, de repente, eu vi uma mulher sozinha com uma criancinha andando no meio do parque. Eu falei, então não é perigoso assim, né? Mas voltando ao assunto, cheguei lá na cabana, comecei a ficar com medo. E entrei na cabana, gente. Eu acho que eu não tenho mais no meu celular, mas eu fiz um vídeo da cabana por dentro. Tudo na cabana era coisa de urso. Tipo, foto de urso, cabeça de urso. E não sei o que, no banheiro era desenho de urso, era tudo de urso. Eu falei pra ele, tem urso aqui? Aí ele falou, sim, talvez pode ter. Tá, chegamos, beleza. Fiquei incomodada porque eu não tava acostumada com isso, né? De ficar no meio do mato sozinha. Não sozinha, eu tava com ele, mas tipo assim, não tinha ninguém perto, gente. E às vezes não pegava sinal de celular. Mas aí ficamos. A primeira noite foi tudo bem. Tinha uma jacuzzi do lado de fora. E a gente foi pra jacuzzi, porque tinha uma vista bem bonita, assim. Tava começando a fazer frio. Tava bem quente a água, gostoso, ficamos lá. Voltamos pra dentro da cabana, dormimos. No dia seguinte, o meu marido me acorda doente, com uma gripe, com o corpo ruim, com febre, mal-estar. E eu, né, cuidando dele, dando remédio, né, tentando ver o que a gente fazia. E aí, só que a gente precisava sair pra gente comer, porque a gente não ia cozinhar lá, a gente não levou comida, nada. A gente foi com a ideia de a gente comer fora, né, todo dia. Aí, chegou a hora de comer, a gente teve que sair. Aí, no dia que a gente chegou, tipo, nesse dia seguinte que a gente tinha chegado,
o tempo ficou assim doido, deu uma esfriada, um frio. E aconteceu, eu não tinha roupa de frio, porque eu tinha chegado aqui, tava um pouquinho frio, eu ainda tinha as minhas roupas que eu tinha trazido do Brasil, e aí eu pensei, as roupas mais pesadas depois eu compro lá, porque lá tem as roupas próprias, né, e eu nem sabia comprar também. E no Brasil, né, nem compensava comprar, eu falei, depois a gente compra. Aí eu cheguei, não tava tão frio ainda, a gente foi arrumando as coisas do casamento, tudo, e a roupa foi ficando de lado, eu não comprei roupa nenhuma. E aí no dia seguinte que a gente chegou lá, começou a fazer um frio lascado. E o Dave com gripe. E aí a gente precisou sair pra comprar. A gente saiu pra comer na hora do almoço, assim, foi um sacrifício pra ele. Porque ele tava ruim mesmo, gente, mesmo tomando remédio. Eu comecei a ficar preocupada também. Aí a gente saiu, só que tava um frio, a roupa que eu tinha não era suficiente. E a gente foi no lugar, a gente foi no restaurante, comemos. Daí eu falei pra ele, eu preciso comprar pelo menos uma jaqueta, porque tá muito frio, né? Comprar uma blusa mais pesada. Aí ele falou, tudo bem, vamos comprar. E aí a gente começou a procurar lugares assim pra comprar roupa lá, né? E lá, como é uma cidade turística, até tem umas lojinhas de roupa, mas era muito caro. E uma blusinha normal, assim, tipo, que a gente sabia que a gente ia pagar menos da metade do preço numa loja grande, né? Essas lojas daqui. Aí a gente viajou, dirigiu mais ou menos 30 minutos até a próxima cidade pra gente poder ir nas lojas grandes. Voltamos, gente, nesse dia. Ele tava ruim. Ele deitou, tomou outro remédio, deitou na cama, dormiu o resto do dia todo. E detalhe, a gente alugou a cabana por 4 dias. Por 4 diárias, né? Aí a primeira, ele muito ruim, a segunda, ele muito ruim, a terceira, ele muito ruim. No último dia, ele começou a melhorar um pouco. Vocês acreditam? No último dia, ele melhorou. E aconteceu uma coisa muito louca também. Na terceira noite, enquanto ele tava dormindo, era mais ou menos 11 horas da noite. Eu durmo tarde, ele dorme mais cedo. E aí, esse dia, ele dormiu pouco... Ele tinha dormido bem antes. A gente tinha saído pra jantar e ele dormiu. Quando a gente voltou. Era umas 10 horas, ele dormiu. Eu fiquei acordada. Aí, eu começo a ouvir uns barulhos do lado de fora. Gente, eu fiquei nervosa esse dia. Uns barulhos, assim, do lado de fora da cabana. E eu pensando que podia ser gente, que podia ser urso. E eu, meu Deus, e não tinha muita... Tipo, não tinha janela. Só tinha janela do lado da frente da cabana. Uma janelinha, assim, que a gente podia ver do lado de fora. Dos lados e atrás não tinha janela. Era tudo fechado. E o barulho vinha de trás, e eu não conseguia ver o que era. E eu falei, eu não vou acordar ele, né? Ele tomou remédio e tal, ele tá ruim. Eu vou esperar um pouco pra ver o que acontece. Aí eu fiquei esperando, aí de vez em quando fazia o barulho. Aí eu chamei ele, porque eu tava com medo. Chamei ele, falei, fazendo um barulho muito estranho aqui atrás. Aí ele foi lá olhar. Era só um galho de árvore que ficava... O vento começou a ventar muito forte. E o galho de árvore ficava batendo na cabana. Pra vocês verem como a cabana era no meio do mato, gente. No meio das árvores mesmo. Agora, tirando esse lado, né, de perrengues que sempre tem que ter. A cidade é um charme, os restaurantes são um charme. Tiramos muita foto, comemos muita coisa gostosa. E já tava perto do Natal, daí a cidade estava toda enfeitada para Natal. É uma cidade, assim, encantadora, dos sonhos mesmo. Mas... foi assim, gente. A nossa lua de mel também não foi das melhores, porque ele ficou doente, o coitado. E eu fiquei com medo de ficar na cabana. Mas foi muito boa mesmo assim também. Eu gostei. E também... aí a gente já teve também outras luas de méis depois disso. Na praia, nas montanhas também. Porque a gente fala que a primeira não valeu direito, porque ele ficou muito doente. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Essa foi a história da minha lua de mel. Cheia de perrengues, né? Porque se não for... não vale, não tá acontecendo. Se não tiver perrengue, não tá acontecendo. Um beijo pra vocês todos, até o próximo vídeo.